Bom dia, boa tarde, que a paz do nosso grandioso Deus esteja na vida de cada um de vocês, meus amados irmãos. Mais uma vez eu estou aqui, em cima do monte, debaixo dessa figueira. Sempre quando Jesus teve um encontro com Filipe, Jesus chegou perto dele, veja israelitas que não tem dolo. E Filipe perguntou: da onde o senhor me conhece? Ele diz: desde o dia que eu te vi debaixo da figueira. Jesus, na palavra de Deus, Jesus gostava de pregar debaixo das figueiras. Ele caminhando, e quando os discípulos sentiam fome, Jesus se assentava e alimentava os seus discípulos. Gente, muito maravilhoso o que Deus mostra através da sua palavra. E aqui eu vejo nessa passagem de Marcos, capítulo 1, de Marcos, capítulo 1. Vamos refletir comigo nessa mensagem, mas eu gostaria que você pegasse um copo com água, colocasse aí do seu lado. Observa, meus amados irmãos, essa mensagem aqui no capítulo 1, versículo 21. 1, versículo 21. Vamos refletir mais essa mensagem. Depois eu vou fazer uma oração para você que acredita na palavra de Deus. Não é na minha palavra, é na palavra de Deus. E eu estava observando, venho meditando nessa palavra já a semana toda, né? Eu só medito, eu leio e passo a meditar sobre as palavras, porque eu busco mais o entender do que mesmo ler, né? Eu oro pedindo a Deus sabedoria, entendimento, né? E aqui diz: depois entrou em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Observa, Jesus entrou no templo, na sinagoga, para ensinar no sábado. Porque na sinagoga, aonde estavam todos os escribas, fariseus, anciões da lei e toda a cidade, né? As autoridades. E no sábado, eles tinham uma tradição. Eles não comiam, não bebiam, não vendia, não recebia nada no sábado. Nem as panelas, nem o fogo era aceso dia de sábado. Não podia fazer nada de sábado. Então Jesus, entrando nesse lugar para ensinar. Aí muitas pessoas às vezes perguntam, porque hoje se você entrar na casa de um macumbeiro e for lá no terreiro de macumba e entrar lá dentro, o diabo ele vai trabalhar na seguinte forma: o pastor disse que é pastor e eu vi ele entrando na casa de fulano, cicrano, lá no terreiro de macumba, eu vi ele lá.
Aí eu vi fazendo isso, aquilo. Eu vi ele entrando num bar. Eu vi ele fazendo isso, eu vi fazendo aquilo. Isso, meus amados irmãos, aconteceu no tempo de Jesus Cristo também. Não é de hoje. Não é de hoje, né? Então, maravilhavam-se da sua doutrina. Aquele povo, mesmo um povo de coração duro, que nem você vê hoje mesmo ainda, tem o povo que você prega, mas eles não dão ouvido. Faz de conta que não é nada. Você ensina as pessoas o que é certo e no outro dia elas fazem o que não é certo. Você está sempre ensinando a verdade, as pessoas sempre deixando a verdade pela mentira. É assim. Então, maravilhava-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Para um pouco. Hoje você vê as pessoas procurando os escribas. Como assim, pastor? Tem muitas pessoas na igreja, nas igrejas. Nem todas. Mas algumas igrejas, eles estão ouvindo os escriba, como diz os escriba. Eles estão ouvindo os escriba. Como assim? Porque são ensinamentos carnais. São ensinamentos que não vêm da direção do Espírito de Deus. E eu provo. Vejo as profecias, chego na igreja, tenho visitado bastante igreja e vejo. Sou pastor, mas sempre gosto de visitar. Não com curiosidade, porque eu quero aprender também, né? Eu tenho o meu prazer, o meu desejo é unirmos a verdade, mas não a mentira. É a verdade. E os escribas, eles ensinavam muitas coisas, mas não era a verdade. Por isso Jesus entrava, tanto no templo, quando Jesus saía do templo, ou quando Jesus chegava no templo que via os sacerdotes ensinando, Jesus olhava para os seus e dizia: examine as escrituras. Examine. Por que Jesus pedia para ele examinar? Porque aqueles escribas não estavam ensinando o que é certo. Não estavam ensinando a verdade. Estavam ensinando doutrinas que era preceito de homem, vindo do coração de homem, não do coração de Deus. Então a palavra de Deus diz: não tardou. Logo quando ele começou, não tardou. Que apareceu na sinagoga um homem, possesso de espíritos imundos, o qual bradou. Não demorou muito. Assim que Jesus começou a ensinar, apareceu este homem, possesso de espíritos imundos. Presta atenção. Espíritos imundos. Apareceu. Chegou aonde Jesus estava ensinando. E observa, meus amados irmãos, que ele disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Visto vieste para prender nós? Bem sei quem és o Santo de Deus. O diabo sabe. O diabo sabe quem é Jesus. O diabo sabe quem está na comunhão com Deus. Teve uma passagem que teve uns homens pregando em nome de Jesus. Então foram expulsar um demônio em nome de Jesus. Então os demônios
ele olhou para aqueles homens e disse: eu conheço Paulo e conheço Jesus. E vocês, quem somos? Você entende, amado? E vocês, quem são? Então aqueles homens foram muito envergonhados. Aqueles homens foram espancados pelos espíritos imundos. Mas aqui é diferente. O demônio implorou em alta voz, gritou, olha aí, não tardou, brandou, né? Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Jesus, quando viu o demônio brandar, falar em alta voz, Jesus disse: cala-te, cala-te e saia deste homem. Gente, para um pouco para refletir. Hoje você vê muitas entrevistação de demônios. Pregadores que ficam entrevistando os demônios. E você parar um pouco para refletir. Jesus mandou se calar. Então, só que Jesus perguntou também perguntou também a outros demônios também: quem é você? Jesus perguntou: quem é você? Jesus sabia quem era, mas queria mostrar para aquele povo ali, aquele povo incrédulo, o que os demônios estavam fazendo com aquele povo. E aqui ele diz no versículo 26: então o espírito imundo, agitando violentamente, o brandando em alta voz, saiu dele. Saiu gritando. O demônio saiu gritando em alta voz. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si: quem que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedecem. Presta atenção. Aquela sinagoga estava, naquele momento, cheio de espíritos imundos. E aquele povo que sempre ouvia as pregações, nunca tinham visto, né? Aqueles escribas, aqueles anciões, aqueles fariseus, estavam ali, mas nunca tinham expulsado os demônios. Por isso que muitas vezes a gente vê nas igrejas um povo gelado, um povo frio, um povo dormindo na hora da pregação. Por quê? Porque são doutrinas, ensinamentos que vêm da carne e não ensinamentos que vêm de Deus. Quando você vê a pregação, um homem de Deus, um homem de unção, começa a pregar, a igreja ela fica o quê? Avivada, a igreja ela sente a presença. Os demônios, até na hora da pregação, os demônios se manifestam. Mas quando é doutrina carnais, você vê muitos gritos, muitas prejúrias, muitas mentiras, muitas profecias falsas que não acontecem. Por quê? Porque não vem da doutrina do Espírito Santo, mas sim da doutrina carnais. Do homem, vem do homem. Então, observa aqui no versículo 27, todos se admiravam. A palavra de Deus, ela tem que ser implantada com autoridade, com amor, com carinho, com verdade. No versículo 28 ele diz: então correu celeres a fama
de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então aquela fama correu por todo o mundo. Aliás, até hoje. Até hoje você vê muitos homens de Deus trabalhando na verdade. Você vê muitas manifestações, né, de Deus. Deus tem feito, através dos homens de Deus, muitos milagres. Muitos milagres têm acontecido através dos homens de Deus. E é esse, meus amados irmãos, que eu quero mostrar para você. Que Deus, Ele está sempre nos ouvindo. Mas muitas vezes nós deixamos de obedecer a palavra de Deus para obedecer a palavra do homem. Muitas vezes façamos a vontade do homem e não fazemos a vontade de Deus. Gente, examine as Escrituras, estude a Bíblia e vê como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Eu quero orar por você, né? E quero que você compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. Compartilhe, nos ajude nessa caminhada, nos ajude com a obra de Deus, né? Faça esse apelo, quem puder, né? Ter o carinho, ter o amor pela obra de Deus. O número da chave Pix vai estar embaixo aí na descrição do vídeo. Você pode contribuir do seu celular com o seu amor, com o seu carinho. Então nos ajude, ajude a obra de Deus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Pai, mais uma vez entramos na Tua presença para clamar ao Senhor o Teu socorro. Pai, muitos neste momento estão sofrendo. Muitos neste momento se encontram canceroso, leproso, idético, diabéticos. Muitos, meu Pai, se encontram com suas portas fechadas. E só o Senhor pode trazer, meu Deus, a vida para esses que não têm vida. A paz para esses que não têm paz. Saúde para esses que estão doentes. Cura para esses que estão feridos. Libertação para esses que estão possessos. E só o Senhor, Pai, tem o poder. Então visita cada pessoa. E aonde essa palavra chegar, que o Teu poder entre neste lar. Remova o câncer, remova a leucemia, diabetes, remova os demônios, espíritos malignos. Remova, Pai, desta casa, dessas vidas, deste corpo, desta família. Entrega em Tuas mãos, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Consagra, Pai, o copo com água. Quem tomar ou beber ou tomar banho, receba o Teu poder e seja curado pelo poder do Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus, compartilhe.